Olá pessoal, então nós paramos aqui nessa informação do 6.2.4, estaremos agora dando continuidade no 6.2.5, alto zero ou ajuste de ar. Então o alto zero, também conhecido como ajuste de ar limpo, é um importante recurso dos detectores de gases que estabelece a referência de zero para todos os sensores de monitoramento de gases e vapores inflamáveis e contaminantes tóxicos, além de ajustar o sensor de oxigênio para a concentração normal dessa substância no ar. Então temos ali o termo em inglês, que significa FAS, é usualmente utilizado e correspondente a ajuste de ar limpo. Isso é importante para não comprometer a qualidade da resposta. Isso tudo precisa estar dentro de um procedimento de utilização e de operação do equipamento. Alto zero compensa os efeitos de envelhecimento decorrente das contaminações presentes no ambiente, onde se utiliza o sensor, evitando possíveis erros de leitura, eu já comentei. Alguns cuidados devem ser adotados durante essa ação. E o que nós vamos percebendo com tudo isso? Sabemos que esse excesso, essa quantidade de cuidados que parece excesso de informação, na verdade, são tudo para nos dar uma resposta confiável. Continuando ainda no alto zero, ou ajuste de ar limpo, realizá-lo somente em ambiente com ar limpo, caso não seja possível assegurar a qualidade do ar ambiente. O alto zero não pode ser feito. Não respirar próximo ao sensor. Então, o próprio monóxido de carbono, o CO2 que nós liberamos, quase que eu falo monóxido de carbono, mas o CO2 que nós liberamos, durante a execução desta função, visto que o dióxido de carbono, o CO2, liberado pela expiração, reduzirá a concentração de oxigênio no monitoramento. Então, já sabe que isso pode interferir. Variações na pressão atmosférica, altitude, a subir um lugar muito alto, isso pode influenciar a leitura do sensor de oxigênio e precisam ser considerados. Proceder ao alto zero diariamente, ao ligar o detector e antes de medir a concentração de gases no espaço confinado. Então, proceder ao alto zero diariamente. Então, toda vez que for fazer o trabalho, ou o período que você estiver fazendo o trabalho, esse cuidado é necessário. Não utilizar o alto zero em substituição ao teste de resposta ou de ajuste. São coisas diferentes. Agora, teste de resposta, o bump test. Realizar um teste de resposta diariamente e antes do uso do instrumento. Quer dizer, você vai fazer aquele teste do alto zero, mas ele não está substituindo isso aqui, o teste de resposta. Então, são coisas diferentes. Tudo isso está no procedimento, passo a passo. Realizar um teste de resposta diariamente e antes do uso do instrumento, com a utilização do gás de prova, teste, tendo prazo de validade e conforme a orientação do fabricante ou fornecedor. Letra B, realizar testes frequentes, caso o dispositivo seja submetido a choques físicos ou a altas concentrações de contaminantes. Então, a concentração está muito alta, se deixou cair, bateu em algum lugar, normalmente isso faz parte do trabalho, às vezes acontece, mais de um menos dia acontece de bater em algum lugar ou outro, então tem que estar sempre procurando fazer também em relação à percepção de contaminantes. Se não é uma contaminação uma concentração muito alta, é importante estar se fazendo esse teste de resposta. C. Seguir as demais orientações a respeito do método descrito pelo fabricante para realizar um teste de resposta apropriado, de acordo com o modelo detector e tipo de sensores do instrumento. Então, isso tudo precisa se pegar o manual do fabricante e montar o passo a passo. Lembrando, solicitar ele, primeiramente, quando entregar o equipamento junto com o manual, marcar um treinamento com sua equipe. A aprovação para a utilização do detector depende do resultado positivo no teste de resposta ou o ajuste adequado do sensor. O teste de resposta não é um teste de acuracidade, e assim um teste de funcionalidade do instrumento. Agora o ajuste.
O ajuste é um procedimento de alinhamento da exatidão da medida do detector, que pode ser realizado a qualquer momento para assegurar a precisão na leitura. Olha que interessante. É bastante informação que precisa ser levada em conta. Um ajuste bem sucedido, logicamente, consiste em alinhar a resposta do sensor, olha aí, ó, a resposta do sensor, para corresponder a um valor de concentração média medida de um determinado gás, quando exposto a ele. O ajuste deve ser realizado por usuário capacitado, então alguém que aprendeu a lidar com o instrumento e conheça de fazer o trabalho no instrumento, esse procedimento. O processo de ajuste tem como objetivo atualizar o ponto de referência dos sensores. Esse é o objetivo. Isso permite que o detector atualize o fator de resposta com base em uma mistura de gases, com concentrações previamente conhecidas e dentro do prazo de validade, garantida a correta medida da concentração de gases no interior do espaço confinado. Ainda continuando no ajuste, o ajuste deve ser realizado em local ventilado, na presença de um ar sem contaminantes, em um ambiente similar em relação à umidade e à pressão atmosférica ao qual será utilizado. O procedimento deve seguir as orientações do fabricante ou fornecedor para realizar um teste apropriado, de acordo com o modelo do detector e os tipos de sensores utilizados. Os desvios de ajuste ocorrem mais frequentemente nas seguintes condições. Quais são os desvios? Degradação com o passar do tempo, a frequência de exposição a gases. Então, com o tempo vai degradando. Isso aí, no próprio, vem as instruções no manual que vai mostrando o tempo e a própria não utilização também com o tempo, dependendo onde esteja, como esteja armazenado, pode degradar. Degradação causada por exposição a contaminantes como fosfatos, fósforo e chumbo. Degradação química gradual dos sensores e desvio em componentes eletrônicos ao longo do tempo. Então, a calibração, os testes, a manutenção, a calibração em laboratório, conforme instruções do fabricante que tem determinado, isso vai nos dando condições de manter confiável as informações do equipamento. Então, vocês observam que o volume de informação é tão grande, tanto para poder o cuidado com o equipamento, quanto a operação do equipamento, os testes do equipamento, os cuidados de armazenamento do equipamento, o que pode afetar os ajustes do equipamento, precisa de pessoas com uma boa capacitação e merece uma reciclagem periódica. Alguém às vezes pergunta, mas custo de espaço confinado tem que ser anual? Sim, pessoal, estão vendo aqui o volume de informação que pode se perder com o tempo. Utilização em condições ambientais extremas, a exemplo de temperaturas e umidades muito baixas ou altas, e alto nível de material particulado em suspensão no meio ambiente a ser monitorado. Isso também vai criando desvios no ajuste. Exposição a altas concentrações do gás ou vapor de interesse. Também pode criar desvios. Exposição de sensores catalíticos a silicones voláteis, gases de hidrocarbonetos halogenados e gases de sulfeto. Então, isso tudo precisa ser avaliado e pode provocar desvios de ajuste. E é bom estar formulando essas perguntas para o fornecedor. Lembra? Esse ponto é importante. G. Exposição de sensores eletroquímicos de gases tóxicos e vapores dissolventes e gases altamente corrosivos. Também compromete, pode criar desvio no ajuste. Choques físicos que podem afetar os componentes eletrônicos ou circuitos do detector. Substituição de um ou mais sensores quando o detector for reprovado no teste de resposta ou no alto zero. Então, isso pode também criar desvios. Olha quanta coisa precisa se cuidar. O intervalo de ajuste deve ser recomendado pelo fabricante para o modelo de instrumento em questão. O fabricante deve explicitar no manual de operação o intervalo recomendado para o ajuste dos sensores. A mensagem no visor do detector, no idioma português do Brasil, deve coincidir com informações do fabricante de ajuste vencido e não de calibração vencida. Então, repetindo, a mensagem no visor do detector no idioma português do Brasil deve coincidir com a afirmação
com a informação do fabricante de ajuste vencido e não de calibração vencida. Quando o sensor é reprovado no ajuste, ele deixa de ser capaz de ler valores de concentração de gás dentro de limite de erros aceitáveis. Ó. Então, já extrapolou o erro aceitável. Então, pode ser você fez tudo certinho ali, num ponto de vista visual, mas técnico, acabou que não foi confiável a resposta. Isso significa que o final de vida útil do sensor foi atingido e deve ser substituído por um profissional devidamente treinado e autorizado pelo fabricante ou fornecedor. Após a substituição do sensor, o detector deve ser ajustado com sucesso para então voltar a ser utilizado. Calibração. Então, a calibração vai produzir o que? Exatidão do detector de gás é ajustado por meio da calibração. E este procedimento é executado em 2 etapas. Na primeira etapa, uma leitura base zero, é efetuada em um ambiente de ar limpo. Na segunda etapa, os sensores são expostos à concentração de gases conhecidos. O instrumento usa esta base e a concentração de gás conhecida para determinar a escala de medição da sua resposta ao gás. Por esta operação, pode-se estabelecer e corrigir o erro de medição do detector de gás. Então já começa a se perceber se tem alguma falha ou não ali. Esse tipo de procedimento deve ser realizado em laboratório de ensaio de calibração que atende aos requisitos da ISO 17025. Então isso aí já é a calibração feita em laboratório. Nós falamos da calibração feita antes do uso, mas também tem a calibração feita junto ao laboratório. É importante ressaltar que não cabe ao laboratório acreditado definir o prazo de validade da calibração, pois a responsabilidade de assegurar que o equipamento esteja em condições de utilização é da empresa que adquiriu o equipamento. Mas como fazer isso? Bom, é a frequência de uso, os cuidados com o uso, se o equipamento bate, se o equipamento cai, como a gente já viu ali uma série de informações. Então vamos supor, você pode definir aí 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Então, ou baseado nas informações do fabricante, daquilo que você tem de informação com o fabricante, que o fabricante com certeza tem essa resposta para se dar, tá certo? Mas a gente sabe que o tipo de uso, a maneira que usa e o tempo de uso, a frequência de uso, também vai contribuir com tudo isso, certo? Então, por meio de seus procedimentos e política de segurança. Então, vou dar um exemplo aqui em treinamentos. As normas de segurança falam de treinamentos compulsórios, como é o caso desse aqui ligado à parte de espaço confinado, que exige que se tenha uma reciclagem anual. Mas tem treinamentos na norma de segurança que só exige que se tenha uma vez e não cita de ter uma atualização, nem um retreinamento, nada disso. Só se houver uma mudança nos processos, equipamentos, enfim. Fora disso, não exige. Mas empresas que têm política de segurança definem uma periodicidade. Ok? Então isso tem que ficar muito claro. Isso estou falando no âmbito do treinamento. E também a avaliação de alguns agentes de risco, como por exemplo o ruído. Né? Então tem empresas que definem lá de fazer anualmente a avaliação. Tem empresas que esperam, baseado na revisão do PPRA todo ano. Tem empresas que em 3 anos. Então vai depender da política. Mas tem que fazer avaliação? Tem. Mas essa avaliação tem que ser periódica? Não necessariamente. Então está aqui, ó, por meio de seus procedimentos e política de segurança, a empresa determina o intervalo de calibração a partir da análise da atividade, riscos envolvidos, histórico das condições de trabalho e recomendações do fabricante, presente no manual de instruções. Então, combina tudo isso e cria no procedimento, colocando lá alguém, né, ou algum órgão, algum setor que faça a gestão de calibração desses equipamentos. Continuando, sensibilidade cruzada em sensores eletroquímicos. É possível encontrarmos sensores eletroquímicos que apresentam sensibilidade cruzada em relação aos gases diferentes do gás ao qual se destina o sensor. Este fenômeno consiste na interferência da medida do gás de interesse, por outros também presentes no ambiente de trabalho. Por isso, esta interferência deve ser determinada para corrigir erros na medição do gás pelo detector.
visto que podem existir muitas possibilidades de sensibilidades cruzadas. O fabricante ou fornecedor autorizado deve descrever no manual, olha aí, ó, do instrumento, os casos mais comuns em relação à sensibilidade de todos os sensores eletroquímicos. Telas e documentações dos detectores e cilindros gás de resposta. O fabricante ou fornecedor dos detectores e cilindros deve atender os seguintes requisitos: prover telas, programas e seus respectivos manuais de operação e manutenção no idioma português do Brasil. Então, o fabricante ou fornecedor precisa atender isso. E é bom você ter essas informações e também definir isso em contrato. Adotar unidades de medida dos cilindros de gás de teste de resposta, ajuste e calibração, convertida para as mesmas medidas dos sensores instalados nos detectores, e as etiquetas dos detectores devem estar no idioma português do Brasil. C. Entregar junto com os cilindros de gás de teste de resposta, ajuste e calibração os respectivos certificados de análise no idioma português do Brasil. Disponibilizar treinamento e material didático para os usuários de detectores no modelo adquirido pela empresa em todas as funções de operação e interpretação de alarmes. Olha que bacana. Aqui está te dando essa definição na própria norma, como nós já colocamos para vocês. Pessoal, então a gente para aqui no slide 126, item 6.3. Então vou recomeçar no próximo vídeo nesse mesmo slide, dando continuidade ao treinamento. Se tiver dúvidas, envia para nós nos canais de comunicação, estaremos tirando as dúvidas e desejamos a vocês bons estudos. Até a próxima.